Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se já alguma vez na universidade, no bar ou entre amigos, já ouviste esta frase, ou uma ideia parecida. Deviam cantar-me melhores cânticos para eu me decidir a acreditar no seu Salvador. Era preciso que os seus discípulos tivessem mais aspecto de pessoas felizes. É uma frase que dizia Nietzsche. E por isso, se calhar não é por acaso que o Papa Francisco, num dos primeiros documentos que escreveu, a exortação apostólica à alegria do Evangelho, tenha dito: não se pode anunciar o Evangelho com cara de funeral. Sim, as pessoas alegres fazem-nos tanto bem. E habitualmente, esses nossos amigos também são capazes de sorrir quando têm preocupações, quando aumentam os problemas no trabalho ou enfrentam os sofrimentos. Têm algum humor que suaviza o momento. Como é que fazem? E é a pergunta que hoje fazemos ao Senhor, que estás aqui presente e que nos vês e que nos ouves. Queremos que nos fales da alegria que é tão própria dos cristãos, dos teus discípulos que somos nós, Senhor. Fala-nos de uma alegria real, daquela que enfrenta as dificuldades diariamente. Na nossa oração, Deus fala-nos muitas vezes pela Bíblia. Por isso, vamos ler o que aconteceu na viagem apostólica de São Paulo à Europa, que lemos hoje na missa. Poucos dias depois de desembarcar na Grécia, São Paulo e o seu companheiro de missão são os dois presos. E lemos na missa de hoje o que sucedeu. O carcereiro lançou-os no calabouço interior e prendeu-lhes os pés no cepo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus e os outros presos escutavam-nos. Louvavam a Deus. É surpreendente. De facto, há sabedoria em estar alegres no meio das dificuldades. É o que nós vemos em tantos cristãos, em tantas famílias, nossas amigas, que têm dificuldades, mas enfrentam-nas com esperança. Como São Paulo. Senhor, como gostaria de ser assim, uma pessoa que dá esperança no meio das dificuldades. São Paulo canta no meio da prisão, porque sabe que não há mal suficiente que seja suficientemente grande que possa ser maior do que Deus. Que extraordinária confiança que tem em Deus Todo-Poderoso. Dá-me esta confiança que tem São Paulo, Senhor. Dá-me, Senhor, esta confiança para ter serenidade no meio das dificuldades. Dá-me, Senhor, esta confiança em Ti, para viver com a certeza de que Tu nunca me abandonas ao longo da vida se eu também não Te abandono. Diz a Escritura que São Paulo começa a cantar. Pode parecer desproporcionado. Não sei se já estiveste alguma vez dentro de uma cela. Naquelas 4 paredes não há nada que convide a cantar. E quando um preso canta, não costuma ser nem sequer nos primeiros dias. Mas Paulo, logo nas primeiras horas de prisão, começa a cantar. Canta porque naquela prisão também consegue encontrar o sorriso de Deus. Não é irreverente pensar que Deus sorri, porque até diz um dos salmos: aquele que está nos céus sorri. Que coisa melhor para curar uma tristeza que uma boa conversa com um amigo que nos faz sorrir. Deus também sorri. Se durante o nosso dia nos deixássemos acompanhar pelo sorriso de Deus, que diferente seria o nosso dia. Levar connosco o sorriso de Deus durante o dia, na nossa memória, enquanto vamos daqui para ali, enquanto trabalhamos ou descansamos. Que boa maneira de viver na presença de Deus como filhos. E fará, se pensarmos assim, se nos lembrarmos de Deus a sorrir, tudo isso fará que desejemos não entristecer esse sorriso do nosso Pai Deus. Aquele que está no céu sorri.
Não se trata de boas imaginações ou de imaginações piedosas. Aquele que está nos céus criou tudo muito bem. E também nos criou a nós, para sermos felizes como Ele. Não deixamos nunca que a tristeza arraste a nossa alma para onde não a queremos levar. A alegria é um dom de Deus. Ou melhor, é um fruto da presença do Espírito Santo dentro da nossa alma. Mas para ser felizes no meio das dificuldades, também são importantes outros 2 sorrisos na vida e que queremos agora pedir-te, Senhor. O segundo sorriso é aquele com que eu olho para mim mesmo, sem perder de vista os meus limites, aqueles que não são necessariamente defeitos e não devem ser levados demasiado a sérios. Isto significa aceitar-me a mim mesmo e ao meu modo de ser, ficando com santa paz, sem me levar muito a sério. Porque, como escrevia Chesterton, a seriedade não é uma virtude. Há uma tendência natural, dizia ele, uma espécie de decadência para levar-se a sério, porque é a atitude mais fácil de viver. A solenidade é própria das pessoas que não se querem esforçar. Pelo contrário, uma gargalhada exige entusiasmo. E terminava Chesterton com esta frase: é fácil estar triste e é difícil ser simples. Saber ver o aspecto divertido da vida, o seu lado cómico, pode exigir, às vezes, um esforço, porque também Deus dá os dons àqueles que o pedem. Sorrir é muitas vezes um ato de humildade, de situar-nos onde nos corresponde, sem exageros. Talvez por isso, as pessoas que são líderes são capazes de audácias que a seriedade dos costumes não as a permitir. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, quando recebeu o Prémio Nobel, naquela grande audiência, naquela grande sala cheia de pessoas ilustres, ela levantou-se, pequenina como era, com a sua cara enrugada, com grande simplicidade, começou a ler o seu discurso e, em dado momento, fez esta sugestão a todo o público: esforçai-vos por sorrir uns aos outros. Dedicai tempo para estar junto das vossas famílias. Sorri uns para os outros. Sorrir para os outros. Quem é que, discursando, quando recebe um prémio Nobel, se lembra de deixar esta mensagem àquelas pessoas que a ouvem? Sorrir para os outros, além de ter presente o sorriso de Deus e o sorriso dos meus defeitos, são os 3 sorrisos necessários para a vida. Porque estes 3 sorrisos, para os outros, para Deus e para os meus defeitos, revelam quem eu sou. Quem eu sou diante de Deus, diante de mim e também diante dos outros. O sorriso pode ser verdadeiramente o sinal que permite aos outros reconhecerem-me a mim como um cristão, aos meus amigos. Se eu sorrio habitualmente, se não sorrio o Senhor, peço desculpa, teria que ser melhor cristão. Não sei se já pensaste como seria o sorriso de Maria. O Evangelho não diz nada sobre isso, mas é tão evidente o sorriso de Maria ao nascer Jesus. Ouvir a sua primeira palavra, ouvi-lo gatinhar e a andar. Maria sorria para Deus no dia-a-dia, um dia-a-dia tão normal, tão parecido ao nosso. E ela sabia que Deus se escondia naquela criança que era seu filho e que a contemplava sempre. Assim faz também o nosso Jesus conosco, até o dia em que o veremos no céu. Nestes 10 minutos, neste último mês em que percorremos tantos santuários marianos, ao ouvir também as meditações dos outros padres dos 10 minutos, dei-me conta de uma coisa. Nossa Senhora quis aparecer tantas vezes em Portugal. Há muitos santuários no nosso país que são construídos para venerar Nossa Senhora num local, num distrito onde ela apareceu. É tão boa esta presença de Nossa Senhora. É uma presença alegre. E hoje, na nossa oração, vamos terminá-la aos pés de Nossa Senhora do Almortão, em Idenha Nova, a pedir este dom da alegria. O nome Almortão tem que ver precisamente com a alegria, porque foi num almortão, isto é,
no meio de umas murtas, plantas vivazes que na primavera despontam flores brancas aromáticas, muito aromáticas, onde apareceu uma pequena estátua de Nossa Senhora sem que ninguém soubesse como. Ali se construiu o santuário de Nossa Senhora do Almortão, no mesmo sítio onde antigamente se colhiam as murtas que eram usadas nos casamentos, na grinalda ou na coroa da noiva, que usava na sua cabeça naquele dia de festa, o seu casamento. E a lembrar a alegria de Maria, esposa do Espírito Santo, Mãe de Deus, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, que agora terminamos a pedir-lhe: dá-nos, Mãe do Céu, o dom da alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, Senhora do Almortão, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.